temos uma aplicação prática da matemática no nosso dia a dia, que são os anos bissextos. Chama-se de ano bissexto quando o ano tem 366 dias, um dia a mais que o usual. Um ano tem, na verdade, 365 dias e 6 horas. E a cada 4 anos, as horas excedentes totalizam um dia completo. As regras de criação do ano bissexto são: de 4 em 4 anos é ano bissexto. De 100 em 100 anos não é ano bissexto. De 400 em 400 anos é ano bissexto. E prevalecem as últimas regras sobre as primeiras. Vamos de exemplo? 1600 é um ano bissexto, pois é múltiplo de 400. 1996 é um ano bissexto, pois é múltiplo de 4. E 2023 é ou não é um ano bissexto? E nós estamos aqui com um dos professores aqui da ETE, Nelson Barbalho, o professor Giovanni. Giovanni, me fala para mim, como é que está sendo motivada para o senhor este grande evento sobre a matemática dos amigos? A verdade é que a escola tem vivenciado esse dia como um dia importante, um marco na nossa escola, por conta que nós estamos trabalhando a matemática nas diversas disciplinas, nas diversas áreas, e mostrando aos meninos que é possível aprender matemática, exercitar a matemática que nós já sabemos, de forma divertida, com brincadeiras, com dinâmicas, com atividades que realmente dá para interagir, né, a matemática, o conhecimento de uma outra disciplina e uma atividade prática envolvendo os alunos, toda aquela turma, o trabalho e a união também da equipe. Então tudo isso mostra como a matemática está integrada diretamente ao ser humano e ao cotidiano da vida humana. Muito bem, professor. Professor, para o senhor, os alunos que o senhor está dando aula, o que você acha sobre eles, de aprender matemática neste dia que foi elaborado no último sábado? Eu creio que os alunos são super capazes de aprender a matemática, são muito empenhados, muito dedicados, sempre eles dispõem o melhor de si para aprender a matemática e como a atividade está sendo bem diferenciada, o aluno realmente está aprimorando ainda mais os conhecimentos que já tem, exercitando aquilo que ele já aprendeu e eu vejo de forma muito positiva todo o evento que está sendo feito aqui hoje. Muito obrigado, professor, eu te agradeço. A assinatura da Lei Áurea não representou, na prática, o fim das desigualdades com o povo preto. É o que nos explica a pesquisadora Rosália Diogo. Nós tivemos um 13 de maio que não significou de forma alguma a libertação do processo de escravização do povo preto no Brasil. O 14 de maio não chegou até hoje. São estratégias que foram criadas para que a população negra permaneça subalternizada, para que a população negra continue no patamar inferior na sociedade brasileira, com menos oportunidades. Então, a arte e a cultura é fundamental para que as pessoas tenham conhecimento desse legado riquíssimo que africanos trouxeram para o Brasil e deixaram aí para os seus descendentes. O que é racismo? A discriminação de uma raça ou etnia pelo fato dela ser da raça ou etnia que ela é. Racismo é o preconceito que as pessoas têm pela raça de outras pessoas. É uma coisa que está enraizada na sociedade, né? Não é de agora que nós vemos essas situações sobre o racismo no geral, né? Não é uma questão só individual, mas por falta de emprego, de oportunidades. O racismo é a discriminação contra pessoas de diferente etnia e raça. É um problema grave que persiste até hoje. A palavra racismo teve seu surgimento pela primeira vez numa revista francesa, Revue Blanche, em 1902. E se popularizou em todas as línguas europeias, e seu significado é para inferioridade e superioridade racial. Racismo é uma questão estrutural. Nós temos uma estrutura, certo, que não privilegia os negros, que tira os direitos deles. Nas leis, era para todos nós sermos iguais, mas nós temos uma estrutura que faz com que os direitos dos negros não sejam respeitados. Isso é racismo, é importante a gente esclarecer isso. Então, acho que para falar de racismo no Brasil, acho que a gente tem que começar por uma questão um pouco maior, que é entender que a gente vive um racismo muito invisível. E o que eu quero dizer com isso? A gente acha que não existe racismo no Brasil. Eu acho que isso que é o pior. O Brasil é o país que tem mais gente negra fora da África. E essas pessoas estão
dividida em todos os aspectos. Mesmo que tenha igualdade jurídica, tem mecanismos para tirar os direitos dessas pessoas. Olha, muitos estudantes ficaram carentes de ensinamentos voltados para as minorias, como fazer enfrentamento, principalmente à discriminação racial. Infelizmente, na minha época, tivemos professores despreparados que não tiveram esse tipo de conteúdo durante as licenciaturas ou bacharelados que fizeram. E aí, infelizmente, essas minorias presentes na sala de aula saíram com déficit, principalmente porque não puderam debater suas feridas e como tratar isso no campo profissional em que vão atuar. Quais são as formações que os professores recebem em relação a esse assunto? São poucas. Na faculdade, eu acredito que todo professor, né, passa pela faculdade, já trabalhou, seja ela a área qual for, já trabalhou algo relacionado ao racismo, mas formações específicas é escasso. E eu acho que nós, enquanto profissionais da educação, a gente precisa estar sempre com um olhar voltado para essas dores da sociedade. Abordagem policial, eu mesmo já levei... Veja, eu já estou com 32 anos, eu já levei 8 abordagens policiais, simplesmente por, sei lá, estar em lugares... Eu gosto também de andar de skate, então assim, muitas vezes eu já levei... Eu levei 4 abordagens andando de skate, por exemplo. E eu não estava fazendo nada de errado, eu não estava, enfim, fazendo nada de errado, só estava andando de skate. Mas pelo fato de, sei lá, eu estar numa rua um pouco mais tarde com alguns colegas, que normalmente a gente anda de skate na rua, né? Ou em pistas, né? Mas assim, quando eu comecei a andar de skate não era tão comum em pistas, sabe? Então a gente andava na rua. E aí o que acontecia? Era na rua que a polícia chega e faz abordagem na gente. E simplesmente, sei lá, a maioria dos meus colegas são negros também, que andam de skate, e esse fato com o skate só melhorou, e a gente até brinca disso, que eu também comecei a andar de skate com um amigo meu que ele é branco. E aí a gente sempre tirava onda que a gente gostava de andar com esse bicho de skate, justamente porque quando ele tava com a gente, era mais difícil da polícia vir dar uma abordagem na gente, porque ele era branco. Principalmente quando a pessoa envolvida é considerada negra, né? Geralmente a própria polícia encara de outra forma, né? E aí, se for um negro e pobre da favela, com certeza recai a condição de suspeito, muito mais do que um branco que mora na pista, né? Entre 1500 e 1870, mais de 2 milhões de africanos foram vendidos como escravos e transportados para o continente americano. A maior parte desses africanos que desembarcavam aqui no Brasil era de Golfo de Benin, Moçambique, Angola e Congo. O Brasil foi o maior território de escravistas, com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, e o último a abolir a escravidão, com a Lei Áurea, de 1888. Antigamente, alguns anos atrás, o racismo, assim como você que usa óculos, assim como outro estudante que é mais gordinho, que é mais cheinho, né? Existia isso, mas era um preconceito camuflado, vamos assim dizer, né? E hoje a gente, ciente dos direitos de cada um, a gente reivindica com mais propriedade. Recentemente, presenciamos um novo caso, inclusive, ao qual tivemos que cuidar rapidamente. Quando nós buscamos tratar o problema que aconteceu naquele exato momento, a gente trata, mas a gente vai buscar também observar o que gerou aquele problema, o que é que está imbuído ali naquela ação, para que nós possamos não só tratar o caso, mas tratarmos o problema de modo geral. Eu acho que nós precisamos, na verdade, antes de pensar em punição, acho que a gente precisa pensar em formação, entende? Para que a gente possa punir menos no final. Mas eu tenho que concordar com o fato de que qualquer punição que haja em torno disso, ela será muito pequena em relação ao que acontece, ao dano que acontece. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que quando alguém sofre o crime de racismo, eu não vejo punição que seja suficiente para resgatar a dignidade daquela pessoa que tenha sofrido esse crime. Certo? A gente está muito longe de garantir no espaço algo desse tipo. De acordo com a Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, já foi registrados mais crimes de racismo e injúria racial. Foram registrados 174 casos nas cidades paulistas e contra 155 do ano anterior. Como é que o senhor vê que o esporte colabora na questão do racismo? Vamos lá, o nosso país é um país miscigenado. Grande parte dos grandes atletas encontrados no Brasil são atletas de cor,
Então é excelente saber que eles estão tendo representatividade, que ainda assim existem casos, né, lamentáveis de racismo, mas eles vão diminuindo a cada vez e o pessoal está ensinando isso através da prática, que é bons desempenhos no esporte. Muitos casos, inclusivamente, são mascarados, certo? Pelos próprios colegas, às vezes pela própria mídia, mas o racismo dentro do esporte ainda existe, né, infelizmente, mas ele vai acabando sendo escanteado. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer isso. Não existe um racismo reverso. Não existe. Não quer dizer que não se possa ter uma atitude preconceituosa contra uma pessoa branca, mas isso jamais vai fazer com que essa pessoa branca perca o emprego, que ela seja perseguida pela polícia, que ela seja violentada ou que tenha o direito dela usurpado. Então é isso que a gente tem que combater, uma estrutura desigual que não respeita os direitos das pessoas negras. Todo tipo de situação já, de tipo, sei lá, eu moro perto, lá em Recife, de um shopping, e às vezes, por esse shopping fazer parte da minha rotina, eu vou muitas vezes a pé para ele, e às vezes eu vou também muito assim, tipo, sei lá, botar uma bermuda e uma sandália e vou. E isso já é motivo, por exemplo, para em qualquer loja que eu entrar, as pessoas me seguirem, as pessoas, os seguranças me olharem diferente, tá entendendo? E isso já é um racismo que a gente sofre todo dia. Então, assim, por isso que a gente fala que é o racismo invisível, porque a gente acha que ele não existe, sabe? Mas ele existe, porque é só parar para ver também, sei lá, dos funcionários aqui da escola, se a gente for olhar, quem são os negros? Provavelmente são as pessoas que são da cozinha, são as pessoas que fazem a limpeza da escola. Quantos professores negros tem aqui na escola? Quantas professoras tem também na escola, sabe? O fato de todas as professoras, por exemplo, que é massa você usar o seu cabelo do jeito que você quer. Mas assim, o fato de muitas professoras, a maioria, usarem, tipo, fazerem chapinha, sabe? Tudo isso é uma questão que vai muito atrás. Isso é racismo também, porque a gente fala que fazer chapinha, por exemplo, é mais fácil. Mas às vezes não é, sabe? A gente tem muito essa dicotomia. Por vezes a gente se choca ainda com pessoas. Recentemente, um dos colegas de vocês xingou um colega chamando ele de macaco, o outro por uma característica física ou um cabelo assim que hoje já não é tão, como é que eu posso dizer, que se chamasse a atenção, que hoje todo mundo faz questão de demonstrar cabelo enrolado, cabelo cacheado, Não é mais importante. não é? É bem comum e é moda, e é modismo. Mas aí não é muito distante de nossa realidade, é porque a gente trata assim como essa situação, todas as outras que envolvem o estudante, né, com muito respeito a cada um dentro de onde eles acontecem, a gente procura tratar com discrição mesmo. A gente nunca é visto como uma pessoa inteligente ou um intelectual, ou uma pessoa que sabe das coisas. Normalmente isso sobra para as pessoas que são brancas. Pessoas negras, elas nunca são vistas como pessoas que podem ter um conhecimento sobre determinado assunto, sabe? A gente sempre está naquele lugar de se provar muito. A gente tem que suar mais a camisa, a gente tem que... Tem uma letra do Mano Brown, né, que fala dos Racionais, que fala, né? A gente, para ser preto, a gente tem que ser 10 vezes melhor. E é por aí mesmo, assim, até as pessoas começarem a confiar na gente para fazer qualquer tipo de situação, é muito difícil, assim, você tem que se demonstrar muito mais que outras pessoas. Isso é fato. Desde cedo a mãe da gente fala assim, filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei, como fazer 2 vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. 2 vezes melhor como? Ou melhora, ou ser o melhor, ou é o pior de uma vez. E sempre foi assim. Se você vai escolher o que estiver mais perto de você, ou o que estiver dentro da sua realidade, você vai ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. E o tempo ruim vai passar, é só uma fase. E o sofrimento alimenta mais a sua coragem, que a sua família precisa de você, lado a lado, se ganhar, pra te apoiar, se perder. Falou do amor entre homens. Vai, o que é racismo? Eu não sou negro, por que tu me pergunta? Não, vai, o que é racismo? Racismo pra mim é diminuir ou denegrir
o que é racismo. Denegrir é uma palavra racista, é uma prática racista, porque você está botando o negro como algo ruim. Então, ele acabou de fazer um exemplo de racismo. Aqui, exatamente. Para mim, racismo é diminuir ou anular direitos de pessoas só pela sua raça. Para você, Nicolas, o que é racismo? Eu acho que racismo é quando eu falo denegrir e ele falou que eu sou racista. Boa noite, começa agora o programa Papo de Bola pela Tec TV, aqui da Escola Técnica Estadual, professor Nelson Barbalho. Eu acho que o futebol está de luto. Eu particularmente, estou de luto com o futebol esse final de semana, com o que aconteceu com o Vinícius Júnior. Ricardo, e sobre esse ato de racismo lá na Espanha, você acha que realmente o juiz errou, pecou em ter expulsado o Vinícius Júnior ali depois daquele ocorrido? Sim. Boa noite a todos aqui da bancada, boa noite aí quem está nos bastidores. Errou sim, Antônio, até porque ele foi provocado. Ele foi provocado pelo jogador, foi provocado pela torcida, e infelizmente ele, entre aspas, ele caiu. Mas o que aconteceu ontem em Valência sobre o ato de racismo está transformando a Espanha, geograficamente falando, num país xenófobo, que é o país com aversão a pessoas de outros países. Por exemplo, Vinícius Júnior joga no Real Madrid, né? E foi vítima, mais uma vez, de novo, desse caso de racismo. E o mais agravante ainda foi o diretor do Valência dizer que foi um erro de idioma. Quer dizer, tapar o sol com a peneira, né? Para esconder o ato de racismo mediante a tudo que aconteceu ontem. É a minha opinião. E era para ter parado o jogo. Como o Janderson falou, era para ter parado. Bueno, nesse jogo, o árbitro tardou em colocar na súmula as informações do que aconteceu nesse espetáculo, que acabou virando algo trágico para um jogador brasileiro, o Vinícius Júnior, com atos de racismo. Após o Carlo Ancelotti, o técnico do Real Madrid, citar em alguma entrevista, houve uma retificação da súmula por parte do árbitro. Você acha que o VAR e o árbitro erraram nessas atitudes ao expulsar o Vinícius Júnior? Boa noite a todos os colegas da bancada e também aos nossos telespectadores. Veja bem, quando falamos de racismo, nós não estamos falando de racismo contra um negro somente. Estamos falando de racismo contra um brasileiro que é um profissional que ali está desempenhando seu papel. Então, é racismo por ser negro, mas o racismo maior aí foi por ele ser de outro país. Então, no momento que aconteceu, não era nem para eles terem falado no som do estádio, simplesmente interditava, parava o jogo, até porque o Vini Júnior já vinha sendo agredido em campo. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, ela faz em Copas do Mundo muitos atos contra o racismo. A gente vê claramente que eles entram com faixas e com solicitações para que as pessoas evitem ou diminuam o racismo nos estádios. Por que na Espanha, a Federação Espanhola de Futebol, ela não toma a mesma atitude que a Federação Internacional? Eu queria só fazer uma observação. Antônio e amigos aqui. Ricardo tocou no assunto de xenofobia e Bueno falou um pouquinho sobre outro país. Eu acho que vai muito além. Tá? Quando fala de racismo, eu fico muito triste, porque vai muito além. Para mim, não é questão de ser brasileiro nem nada. Isso aconteceu com o Balotelli. É o racismo em si, sabe? Chamaram ele de macaco. E para você ter uma ideia, ele foi para as redes sociais e ele disse que não era respeitado, que aquilo não era a primeira vez que tinha acontecido. O presidente da Federação Espanhola de Futebol foi lá e criticou o Vinícius Júnior, dizendo que ele chamou o Vinícius Júnior para explicar o que vinha acontecendo e que ele não foi. O Vinícius Júnior disse: eu não sou seu amiguinho não, para estar tomando café com você não. Você tem que cuidar do que está acontecendo no país. É uma vergonha para o campeonato espanhol. Se vocês derem uma olhada, todos os clubes da Série A e B do Brasileirão colocaram nota nas suas redes sociais
Clubes de outros países do mundo colocaram notas em suas redes sociais. Personalidades de outros países também foram a público falar sobre isso. Só não se comove o presidente de La Liga. Então, eu acho que o que está faltando aí é se colocar a mão na consciência. A Espanha está para o mundo como o país racista no mundo. Hoje, o que a Espanha tem feito, né, a La Liga tem feito, tem tornado aquela federação uma federação racista. E o problema do racismo é só um, gente. É você achar que alguém é pior do que você porque ele tem uma cor diferente. Sabe? É você chamar a pessoa de macaco, você diz que ele não é humano. É você tirar dele a condição de ser humano. E aí, quem não é ser humano são aqueles que estavam lá, aqueles que estavam dizendo esse tipo de coisa. Porque ali, quando você não consegue reconhecer um ser igual a você, você deixa de ser humano. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. Se iniciou a partida entre Náutico e Floresta, direto dos aflitos. Prossiga, Bueno, com o seu comentário. Na verdade, o que Janderson falou aí faz todo sentido. Nós temos que ter a concepção seguinte, nós não estamos mais na época de escravidão. Tem que acabar com, extinguir esse racismo. A partir do momento que você está negando um ser humano, quem és tu? Né? Deixa essa pergunta para quem gosta de se julgar superior a qualquer outro ser humano. Infelizmente, estamos de luto, não só os clubes postaram notas nas redes sociais a favor do Vini, mas também artistas, outros jogadores. Teve outros jogadores também que já jogaram lá, que reclamaram, que geralmente sentiam esses bullying. Né? Então, eu acredito que está na hora dos organizadores da La Liga, da UEFA, de todos os campeonatos se juntarem para extinguir com esse ato vergonhoso que nós estamos vivendo em pleno... Né, a violência. A violência também. E, Bueno, infelizmente, fizeram a torcida do Atlético de Madrid. Colocaram um boneco, né, enforcado, mas sempre cai como um caso isolado. Racismo não é caso isolado em canto nenhum. Racismo é estrutural. É isso. Verdade, estrutural. No Brasileirão da Série B, o Sport Clube do Recife, aqui na nossa região, aqui estamos em Pernambuco, o Sport Recife goleou por 3-0 com 2 gols do Wagner Love, dentro da Ilha do Retiro, para o Botafogo de Ribeirão Preto. Como você analisa esse jogo, Janderson? O Sport vem estreando no campeonato. O pessoal estava falando que o Sport estava lá no meio e tudo. Se você der uma olhada, ele tem 2 jogos a menos. Se ele ganha os 2 jogos que ele tem, ele é o líder do campeonato. Tanto que ele é o 8º. Aí eu tô achando que agora a gente vai entender que o Fortaleza está esquentando lugar para alguém, né? E além disso também, a gente tem que ver que o Fortaleza não, Vitória, né? O Coroa, o Vagnão, tá engolindo o ar, 38 anos. Dando aula. Dando aula de como é que se joga bola. Ele tá um menino mostrando para que veio pro esporte. Eu queria estar correndo como ele corre, com a idade dele. Lá no Brasileirão da Série D, aqui de Pernambuco, o Santa Cruz teve cenas lamentáveis antes da partida, durante o jogo, que aconteceu um óbito ali, a gente tem que entrar nessa pauta, antes de entrar na pauta do jogo. Mais uma vez em Pernambuco, um homicídio cometido por por torcedores de organizadas. No meu ponto de análise, meu ponto de vista, não se tem, é um jogo no Arruda, não é um jogo na Ilha do Retiro. Os torcedores do Santa Cruz, a gangue organizada do Santa Cruz, marcou, possivelmente por rede social, uma guerra no meio da rua e se encontraram ali próximo à Ilha do Retiro. E houve a morte de um jogador, de um torcedor por nome de Lucas Gabriel. Ricardo, qual a sua opinião antes da gente falar do jogo, porque isso foi um fato que vem repercutindo aqui no nosso estado. Só um detalhe, torcedor não, marginal. Entendeu? E uma gangue não, 2 gangues. 2 gangues. Entendeu? 2 gangues. Se encontraram ali no Recife, marcaram próximo à Arena do Sport Recife, a Ilha do Retiro, para que eles fizessem aquele conflito. O jogo era muito distante dali, era na mesma cidade, no Recife, porém era mais distante. Séries diferentes, Série B com Série D. Não tinha para que essa gangue, esses marginais, se encontrarem ali perto da Ilha do Retiro e usurparem a vida do Lucas
e aconteceu esse fato lamentável que virou caso de polícia de novo aqui em Pernambuco. Infelizmente, o estádio está deixando as famílias de lado, né? Você sai para ir para o campo de futebol, não tem segurança, não tem estrutura, entendeu? E um jovem de 21 anos que costumava ir para o campo do Santa Cruz ver o seu time ser morto bruscamente por causa de marcação de rede social para brigar. Quer dizer, eu não sei até quando vai isso, porque as famílias estão deixando de ir ao campo de futebol por causa da falta de segurança também. Mas a Ilha do Esporte Recife deu um grande exemplo agora nesse fim de semana, por uma punição, colocou 18 mil mulheres, crianças e pessoas com deficiência, que foi um show maravilhoso, com várias mulheres, e também teve algumas brigas ali na entrada do estádio, algumas mulheres foram com camisa da torcida organizada, da gangue organizada do esporte. Ficaram de sutiã. Ficaram de sutiã para entrar no estádio da Ilha do Retiro. Mesmo o gerente de futebol do esporte doando algumas camisas pretas com o nome do esporte, elas se recusaram, tiraram a camisa da gangue e entraram simplesmente de sutiã ali na Ilha do Retiro. Foi um show bonito das meninas ali, das mulheres ali na Ilha do Retiro, prestigiando esse jogo de 3-0, mas que teve também os seus grandes problemas durante o acontecimento desse evento esportivo. Eu só queria entender uma coisa. Esses babacas, eu não queria falar com ninguém aqui, eu queria falar com esses babacas que estão em casa e vão para um estádio, mas eles marcam briga e vão. Eu vou dizer uma coisa a você. Se eu soubesse que tinha um cara querendo me pegar numa rua tal, eu passava 10 ruas distante. Aí os babacas marcam e vão. Porque a melhor coisa do mundo é você marcar. Me espere em tal rua. Você passa bem longe, não tem a mínima chance, não tem a mínima chance de sofrer nada. Mas os caras são tão imbecis que eles marcam e vão. Brasileirão da Série C, Náutico 1, Floresta 0, aos 8 minutos, gol de Souza. Aos 6 minutos, gol de Souza. Coloral aí. Aí já vem aí o Náutico, né, reagindo, né? Será que consegue escapar? O momento ele está em 10º colocado ali no Brasileirão da Série C. Agora vamos para o jogo do Santa Cruz. O Santa Cruz jogou com o Campinense e ganhou de 1-0. O Santa Cruz, o jogo do Santa Cruz, ele foi 1-0 contra o Campinense no Arruda. Eu disse a Janderson que o jogo era difícil. Desde a semana passada, difícil que o jogo de assistir, era difícil. Difícil de assistir, o jogo foi terrível. Mais de 30 mil pagantes, uma renda de mais de 600 mil reais. Muita confusão dentro do estádio também. Isso Problemas também, com fora. Catracas, Isso. Problemas fora e Para problemas você dentro ver, do para você estádio. ver como é tratado o torcedor em Pernambuco, independentemente de torcida. Para você ver como é tratado. Maltrataram as mulheres no campo do esporte, né? Jogo do Arruda, mais de 30 mil pagantes, tinha gente fora para entrar. Mas ali eles venderam mais Entendeu? ingressos na área Venderam do mais escudo, ingressos. na área do escudo, que tiveram que tirar pessoas com corpo de bombeiro militar, tirar as pessoas que estavam crianças. Falta de planejamento. Uma verdadeira falta de planejamento. E é uma coisa que eu escuto algumas pessoas dizerem que enquanto houver essa torcida gigantesca entrando no Arruda, o Santa Cruz não vai virar uma SAF. Porque eles vão no olho grande de querer pegar o dinheiro dessa renda esportiva e esquecem que o futebol está morrendo no Santa Cruz. Está um jogo do Santa Cruz difícil de se assistir, um jogo muito complicado. O Santa Cruz está ganhando no sufoco, mesmo com o nome que o Santa Cruz tem. É um time grande do Brasil. Pode falar. Eu vou só ser solidário a Ricardo, tá certo assim. O Santa Cruz é uma coisa a ser estudado. Veja, é o único time do Brasil que ele, independente da série que tiver, a sua torcida vai. É apaixonada e vai. Tá certo? Outra coisa que eu vou dizer, esqueça isso de dizer que o Santa Cruz tem um olho grande com a renda. Com renda. É o jogo mais barato de se assistir ao do Santa Cruz. Meu filho queria muito conhecer o Arruda, eu estava em Recife, e levei ele para um jogo, o Grafite jogava no Santa Cruz. Eita, e tempo aí, bom. com medo de levar ele para o estádio, ele era pequeno, eu levei ele para as sociais. Na ocasião, eu paguei R$20 para ficar nas sociais. Para ficar nas sociais do Santa Cruz. Então veja só. Com direito a pipoca. A pipoca, mas vejam Guaraná, só, pelo menos Guaraná. Vejam só o que Mas eu ganhou digo o pastel? com isso. Eu já fui em jogo do Central aqui em Caruaru, jogo do Central, e o ingresso R$40. Verdade. Eu Já levei vi meu meus por 50 já aqui no campo do Central. Eu levei meu filho para o estádio do Santa Cruz, para as sociais, por R$20. Então veja, o campo tem gente, porque o Santa Cruz incentiva que tenha. Tá certo? A torcida do Santa Cruz, ela acompanha o time, porque também o time permite que isso aconteça. Eu acho até que isso é um atrativo para as SAFs.
Porque, na verdade, o que a SAF quer é lucrar. E você vê com toda a estrutura que o Sport tem, ele não coloca 30 mil pessoas no campo se for um jogo safado. Mas lembrando que a Ilha do Retiro agora tem a limitação de público de 26 mil torcedores. Só dá 26 se o Sport tiver de quinto para cima. Na Série B, se o Sport tiver em 14º, vai 3, 4 jogos Não com lota, torcedor lá dentro. não lota. Torcedor do Sport só vai para campo quando o time tá bem, tá ganhando. O time perdendo, ele fica assistindo no sofá. A torcida do Náutico, ela vai pros aflitos, porque nos aflitos não vai fazer diferença. Porque, assim, 2 combos enchem os aflitos. Mas no caso da torcida de Santa Cruz, é povão, incrível. povão. É Série D e 30 mil 30 pessoas. mil pessoas na Série D. apaixonados. Acha algum time aí que botam na Série D 30 mil pessoas? Não tem. A gente vai prosseguir aqui com o nosso programa. Papo de bola. Nós agora vamos falar daquele jogo clássico dos milhões, Flamengo e Corinthians. O Flamengo ganhou de 1-0. Foi nos acréscimos o gol. Foi um jogo sofrido. Tem muita coisa para falar desse jogo. Jogo sofrido? Jogo pífio, mas com resultado satisfatório. Na verdade, assim, o Corinthians estreou no Brasileiro. Estreou ontem, no caso. O Vanderlei Luxemburgo estreou ontem. O Corinthians jogou muita bola. Jogou como o Flamengo tem dificuldade de jogar, que é quando você coloca as linhas, né? Ele colocou as linhas mais para trás, juntou as duas linhas. E aí o Flamengo tem essa dificuldade, porque ele precisa de espaço. Também, uma coisa interessante de se ver é que maré o Flamengo vem, para você ter ideia. A Arrascaeta se machuca no aquecimento. A Arrascaeta não pôde jogar. Pedro se machuca durante a partida. Foi O Léo substituído. Pereira, que fez o gol, ele estava machucado. Por isso que ele foi ficar de centroavante, porque não podia fazer mais E substituição. São Paulo insistiu. Fique, não foi? Pulgar já saiu machucado. Não, mas ele não insistiu para ele ficar, não. É porque ele tinha feito 3 paradas. Ele só tinha feito 3 substituições, mas ele já tinha feito 3 paradas. E a regra diz que você não pode parar o jogo mais de 3 vezes. Então ele não podia tirar. E aí ele teve que Nem ficar. podia tirar e nem substituir. Ele pôde ficar. E na verdade agora. Teve que ficar matando o jogador. Não, ele não tinha como ficar. Não tinha como ficar na zaga, porque exigia mais dele. E aí é nítido, isso é uma coisa interessante. Que quando a bola foi para frente, São Paulo, eu estava assistindo pelo Premier, e São Paulo disse: vai para a área e fica lá, que a bola vai passar por lá. Dito e feito. A bola vem, ele cabeceia e é gol. Mais uma vez, Flamengo. Olha o São Paulo aqui. A cara de São Paulo. Flamengo, ele. André Henry. O Flamengo fez o dever de casa, ganhou, né? Não É um resultado satisfatório. Satisfatório, mas não convenceu. Fez o feijão com arroz e a farinha. Né? Eu, particularmente, esperava mais até do Flamengo, mas infelizmente ele chegou, mas mais uma vez temos que dar os parabéns para os juízes. Eu pensei que ia ser goleado o jogo ontem, do Flamengo. Também esperava Entendeu? isso. Agora sim, a vitória é aquela vitória que time que quer ser campeão precisa, né? Aquela vitória suada, sofrida. A gente tem aí os comentários de Palmeiras e Santos, que foi um empate em 0-0. Vamos ser sucintos, porque está quase no fim do programa. Foi um tropeço do Palmeiras? É só olhar as chances de gol. A primeira vez que eu assisto um jogo com 2 times lá, o Palmeiras grande do jeito que está, a bola não chegava no gol. São Paulo e Vasco, Ricardo. O São Paulo de virada ganhou de 4-2. Como foi esse jogo? Na virada não, São Paulo abriu, o Vasco empata. Exatamente, de virada não, desculpa. O São Paulo levou o empate e depois avançou e conseguiu terminar o jogo. Dorival mantendo a sua invencibilidade perante ao clube, né? E foi um resultado fazendo o cafezinho com açúcar em casa. E o líder do Brasileirão, Bueno, Botafogo, continua líder do isolado do campeonato, ganhando novamente mais um jogo, dessa vez em casa, do Botafogo. Do Fluminense. Bom, o Botafogo ele vem de uma levante aí, né? Ganhando de 1-2, né? E tá se mantendo aí no foco. Vamos ver até quando ele vai conseguir se manter, né? Que a galera tá encostando. Brasileirão da Série C, Náutico 1, Floresta 0, Cruzeiro 0, Cuiabá também 0, Brasileiro da Série A. E fica por aqui o nosso programa Papo de Bola pela Tec TV, essa resenha esportiva que acontece toda segunda-feira
aqui no Escola Técnica Professor Nelson Barbalho, aqui em Caruaru. Forte abraço a todos e até o próximo encontro, amigos. Forte abraço e até a próxima, se assim Deus permitir. Aquele abraço a todos, fiquem com Deus, curte, comenta, compartilha e nos segue. Pernambuco está mudando e já dá para sentir a mudança por todos os lados. O governo do estado reforçou o atendimento na saúde com mais de 1.400 novos residentes. Entregou 52 leitos no Hospital Barão de Lucena e criou o programa Cuida PE, que está reduzindo o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. Vamos juntos com esperança, novas ideias, coragem e muito trabalho. Já dá para sentir a mudança. Governo de Pernambuco, estado de mudança. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Boa noite, meus amigos. Eu sou o Alisson Soares e esse é o programa A Noite é Nossa. Muito boa noite para você que está nos acompanhando nesse momento. Boa noite, Joselito. Boa noite, sejam bem-vindos no programa A Noite é Nossa. Boa noite, Neto. Boa noite, Alisson. Esse é o programa A Noite é Nossa, seja bem-vindo. Hoje estamos aí com um convidado especial que vai falar sobre a sua história de fé e superação. Ao qual responsável por nós somos Padre Adriano, e eu estou aqui para falar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida e também pode fazer na sua. Que legal. Me diz uma coisa, você tem quantos anos? Eu estou com 38 anos. De onde você é? Eu sou natural de São José da Coroa Grande. Me diz assim, como foi que iniciou a tua missão? Conta pra gente, no início, como a tua vida começou, como foi a vida com seus pais, a vida com seus familiares, como era a tua infância? Primeiramente, né, a minha infância não foi uma das boas. Eu fui criado com meus avós, perdi meu pai recém-nascido, e com 9 anos de idade descobri que meus pais não eram meus verdadeiros pais, e entrou uma revolta no meu coração. E aí eu deixei estudo, deixei tudo, né, e comecei já a fazer coisas que não devia. Com 12 anos fui morar com a minha mãe, e ao chegar a morar com minha mãe, eu comecei a me envolver na vida errada, né? Com drogas, com álcool. E com 12 anos resolvi sair de casa. Morei 1 ano na rua, né? Passei um tempo na FEBEM, 4 anos numa casa de menor, que é chamada Casa Dom Bosco, em Maceió. Vocês podem perguntar também, viu? Vocês estão livres para perguntar. Pergunta Neto, pergunta Joselito, vão pensando em perguntas. Bem, Cassiano, seja bem-vindo ao A Noite é Nossa. E eu queria saber, como foi, a partir do momento que você encontrou Jesus, qual a transformação maior na sua vida? O meu encontro com Jesus, né, foi quando eu cheguei no fundo do poço. Chegou uma época da minha vida que nem eu mesmo estava me suportando, porque até a minha família mandou escolher, né, a vida que eu estava ou a família. E eu resolvi escolher a vida que eu estava. Mas chegou um momento que eu cheguei no fundo do poço, não tinha mais sentido de viver, até cheguei um momento de pedir a Deus para tirar a minha própria vida, né? E enquanto eu estava pedindo a Deus para Deus tirar a minha vida, Deus devolveu através de um grupo jovem que eu conheci na igreja. E depois desse grupo, né, me apresentou a Comunidade Católica Boa Nova, a qual também eu fui acolhido lá. Passei 1 ano em recuperação. Terminando meu tempo, fiquei lá na comunidade. Passei 13 anos, né, também como missionário. E onde Deus me deu a graça também de eu passar 9 meses na África. E hoje, assim, sou muito grato a Deus, né? Porque mesmo a gente fazendo algo errado, mesmo a gente vendo a nossa vida troncha, mas o Senhor sempre nos dá a oportunidade para a gente recomeçar. Que coisa boa, Cassiano. Pois é, Cassiano. Para ti, qual foi o momento que você mais, assim, disse, que momento interessante, eu me senti tocado por Deus? Você teve alguma experiência que você disse, não, essa é sobrenatural, essa não tem explicação da ciência? Conta pra gente. Um dos momentos mais especiais que eu tive foi
no encontro, na comunidade católica Boa Nova, a qual estava me recuperando. E no momento de oração, Deus falou tudo através do fundador Hamilton, né? Tudo aquilo que eu estava precisando ouvir. Na realidade, foi uma profecia. E dali eu entendi que Deus queria me resgatar, Deus queria me dar mais uma chance, né? E foi dali que eu disse sim a Deus, que eu queria mudar de vida. Para mim foi um encontro pessoal que eu tive com Deus e eu entendi que eu era um doente e precisava de ajuda. Interessante. Aí nesse caso, a gente já teve uma conversa antes, né? A gente sempre faz isso. Assim, você falou que você se envolveu com as drogas, né? E como é que foi esse processo de libertação? Como você conseguiu sair? Se Deus tocou no teu coração, você também teve uma experiência? Conta pra gente. A minha saída, né, das drogas, como eu já falei, foi através do grupo que me apresentou a Boa Nova. E eu fui para lá, né, ser acolhido. Né? E assim, o processo não é fácil, porque, como eu sempre digo, quando eu cheguei na Boa Nova, eu descobri que a minha pior dependência não era droga, não era o álcool, era o meu eu. Entendeu? E a partir do momento que a gente reconhece que nós somos um dependente e começa o processo, né? Não foi fácil, mas assim, a partir do momento que a gente admite, Deus começa a agir, entendeu? Nas nossas vidas. Entendi. Pode perguntar. Cassiano, a gente estava conversando lá dos bastidores e você estava falando um pouco sobre sua família. Você falou que é casado. Há quanto tempo você é casado? E eu queria saber se foi durante essa caminhada, que você conheceu a sua esposa. A minha esposa, eu conheci ela num grupo de oração, a qual eu estava conduzindo o momento, né? E Deus me deu a graça de eu conhecê-la. Né? Foi dali que a gente começou o nosso relacionamento de namoro, noivado. Eu sou casado, vai fazer 2 anos, casado na igreja mesmo, né? Ela também tem uma filha, que hoje é minha filha espiritual, né? E hoje nós caminhamos junto com a graça de Deus na missão. Bendito seja Deus por isso, Cassiano. E, Cassiano, agora vai uma pergunta um pouco complexa, né? Vivemos uma realidade onde o vício, várias coisas incomuns têm ocorrido, né? Várias desvirtudes têm ocorrido. Para você, qual o papel da comunidade? Não só a comunidade católica, mas qual o papel das comunidades de Bendito seja Deus por isso, Cassiano. Qual o papel que ela tem na mudança? E, Cassiano, agora vai uma pergunta um pouco complexa. Para mim, o papel da comunidade, né, a qual eu passei, várias coisas incomuns, é devolver a vida. Né? A gente chega lá machucado, ferido, às vezes nem acreditando na gente mesmo, mas a gente encontra pessoas que muitas vezes eu não acredito em mim, eu Bendito não vou seja Deus por isso, Cassiano. Cassiano. Que nem me conhecia, se não acredito, você tem jeito, né? Pessoas que, através do seu jeito de agir, passa a Deus para nós e aquela segurança. E o que mais a gente chega lá, me interessa na comunidade, às vezes nem acreditamos, a gente foi o acolhimento, mas a gente encontra pessoas, né? E não desejo, não acredito. Bendito seja Deus por isso, Cassiano. Dizendo que eu não ia conseguir, mas eles insistiram, né? Por isso que pessoas que ali, através do... Legal, vamos em música? Passa a Deus. Hoje o nosso nossa tá especial, né? E a gente vai cantar um pouquinho aqui pra vocês e que vocês aí possam sentir a presença de Deus, que vocês possam se sentir tocados pelo Espírito Santo, né? Bendito seja Deus por isso, Cassiano. E fiquem livres, fiquem à vontade para cantar com eles. Qual é essa mesmo? Legal, vamos em música? Hoje o nosso tá especial, né? E a gente vai cantar um pouquinho aqui pra vocês e que vocês aí possam sentir a presença de Deus, que vocês possam se sentir tocados pelo Espírito Santo, né? Posso crer no amanhã, porque hoje não se temor e a gente vai cantar um pouco mas eu bem sei, posso crer no amanhã, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Estás em Deus me posso crer no céu da minha
sofreu. Tá alto, gente. Por meus pecados, mas ressurgiu com o Pai está. Porque ele vive, do mesmo tom. Porque ele vive. Posso crer? Eu posso crer. Porque ele vive. Porque ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aplauda o Senhor aí na sua casa. Oh, glória. Vamos lá, pode perguntar aí. Cara, depois desse momento tão forte, eu espero que vocês aí em casa tenham sentido a presença do Espírito Santo. Eu quero te agradecer demais, cara, por estar aqui nessa noite. De verdade, de coração. Muito obrigado. Top, gente. Esse é o A Noite é Nossa. E você é convidado aí a interagir. Você então pode mandar o seu comentário. Você pode falar o que você está achando dessa live aí no YouTube. Vai salvando, vai enviando para o máximo de quantidade de pessoas possíveis para que elas possam ser abençoadas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém. Então, olha, deixa eu te perguntar o seguinte. Qual o foco da tua missão? O que você aprendeu nesses últimos tempos de vivência? As tuas experiências, uma só você pode contar para a gente, por favor? Um dos focos mais importantes da missão Êxodo hoje, né, é a gente anunciar a palavra de Deus, né, com amor e alegria. Também onde a gente tem um projeto, né, de 15 dias, onde a gente leva alimento para os irmãos de rua, né, e é esse nosso projeto que a gente tem da missão Êxodo, muito importante, de estender as mãos para aquele que mais precisa da nossa ajuda. Que legal, pode perguntar, gente. Hoje, quantas pessoas estimadamente tem no teu grupo? No grupo que você faz parte? Hoje, como membro, a gente hoje tem 10 pessoas fixas, né, na missão. Também que a gente tem 3 pilares, né? Membros, amigos e os vocacionados que estão conhecendo a missão. Bendito seja Deus por isso. Tem uma frase que sempre diz assim: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E assim, durante essa caminhada, qual a maior dificuldade que você já enfrentou? Uma das maiores dificuldades que eu já enfrentei, né, é o persistir na caminhada. Porque às vezes, né, às vezes que me deixa triste, às vezes que é pessoas que às vezes não acolhe, né? Não entende que essa obra é de Deus. E às vezes não acredita, tá entendendo? E se a gente não for perseverante em Deus, a gente não persiste, né? A gente não vai à frente. É isso aí. Se a gente não for forte, perseverante, o inimigo ele vai tentar achar alguma brecha. Mas aí nosso Deus é mais forte que isso. Que legal. Olha, a gente também conversou nos bastidores a respeito que você teve as experiências com a droga, né? Você saiu de casa, teve um tempo que você saiu, você se envolveu então com amizades, e você passou pelo processo de libertação, mas nós sabemos que como seres humanos, diante das vivências que nós passamos, guardamos memórias, né? Memórias afetivas, memórias que durante o nosso processo de caminhada como seres humanos, nós temos o dever de colocar diante de Deus e sermos libertos em transformação dia após dia. Como a palavra diz,
até ser manhã, até ser dia perfeito, uma comparação que a Bíblia fala. Fala pra gente como foi esse processo de libertação. Como você encontrou o padre, a pessoa que te auxiliou, como é que foi? Primeiramente, né, não sei se a pergunta está sendo correta, como você me perguntou, foi essa. Como é que eu faço para hoje a minha vida dar certo fora das drogas? Não é isso? Também pode ser. Primeiramente, assim, eu acredito que tem que estar sempre diante de Deus, em comunhão com Deus, e sempre buscar pessoas que levem você para Deus, tá entendendo? E até os caminhos, como a gente estava conversando lá fora, né? Até alguns desobedientes que hoje eu tenho que reconhecer que eu não posso estar neles, tá entendendo? Porque assim, Deus me libertou, Deus me curou, mas a palavra de Deus diz, não tentará o Senhor teu Deus, né? E às vezes eu tenho que trilhar um caminho novo para continuar na caminhada. E assim, Cassiano, para quem está nos ouvindo, creio que você também possa ter passado por alguma experiência difícil. Como você aconselha, Cassiano, quem está em casa, esteja passando por um processo de vício, esteja passando por alguma tribulação, qual conselho, uma direção espiritual que você dá para essa pessoa? Orar realmente é importante? Quais hábitos você recomenda para a gente cultivar uma vida de oração, uma vida fervorosa? Primeiramente, né, o que eu deixo para essas pessoas, esses irmãos que também estão nessa vida hoje, né, é o reconhecer, né, que é um dependente e pedir ajuda, né, e não ter vergonha, né, mostrar que você consegue, como Deus fez na minha vida, também pode fazer na sua, e também essa comunhão com Deus, né, sempre estar buscando Deus, buscando ajudas, entendeu? E dizer para vocês que os verdadeiros amigos, né, da gente está dentro da nossa casa, porque já vezes a gente troca, né, os verdadeiros amigos pelos falsos amigos do mundo. E é isso, é obedecer, né, os pais, a mãe, e não sair da vontade de Deus. Cassiano, vê só, esse caminho ele é um caminho muito difícil e cheio de pedras e espinhos, mas o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Nesse meio tempo que você está nesse caminho, pessoas tentaram te desmotivar? Já encontrei. Né? Já encontrei pessoas que já quiseram me tirar da caminhada, me ofereceram até um caminho fácil, tá entendendo? Disse que eu estava perdendo tempo. Mas assim, quando às vezes eu pensava em cair, eu lembrava de onde eu tinha saído. E eu sempre dizia que eu não queria voltar mais, entendendo, para aquele lugar. Porque Deus me deu uma chance, mas não sei se eu ia ter outra, tá entendendo? Se hoje eu estou aqui contando história, porque sempre eu luto para não voltar para o passado, porque eu sempre lembro de onde eu saí. Que legal. Vamos de música? Vamos sim. Vamos lá. Qual é a próxima? Vamos lá. Vamos lá. Te chamam de Deus, te chamam de Deus e de Senhor, chama de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. O mais belo. Entra pra início de novo. Te chamam de Deus. Te chamam de Deus e de Senhor.
te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus, chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. O tom tá grave, mas a gente deu o nosso melhor. Olha, você falou pra gente que você foi pra Angola, foi pra África. Conta pra gente essa experiência. Foi um país aí que você ajudou a fundar uma escola. Conta pra gente como é que foi. Em 2018 para 2019, Deus me deu a graça de eu ir para a África através da comunidade católica Boa Nova, onde a gente foi abrir uma escola na ilha de Bolama, né, a qual o bispo Dom Pedro nos levou para a gente abrir uma escola, um projeto para acolher crianças carentes, a qual a gente trabalhava com eles. Né. O que é racismo? A discriminação de uma raça ou etnia pelo fato dela ser da raça ou etnia que ela é. Graça, né, de conhecer outras comunidades lá, como a comunidade Berito, a comunidade Cairóis, a comunidade Nova Aliança. E foi uma experiência muito gratificante para mim. Na escola, acho que foi também que você falou Recife, né? Como é o nome da escola em Recife? A escola, acho que foi uma comunidade que você foi. Certo. Como é o nome dela, da comunidade? Comunidade Católica Boa Nova. Lá ensina o quê? Ensina, você falou que foi idiomas, o que é que mais ensina lá? O que é que eles abordam de ensino lá? Lá é uma comunidade católica, a qual, né, muitos renunciaram à sua família, ao seu emprego, para viver essa vida missionária, tá entendendo? Sim. E lá, né, tem os membros que moram na comunidade de vida e os membros de aliança, a qual essa comunidade, ela também acolhe os dependentes, né, que não é uma casa de recuperação, é uma comunidade a qual também ele não cobra nada, tá entendendo? E eles acolhem a gente como uma família, entendendo? E lá ele nos ensina um novo caminho, né? Pra gente, quando sair de lá, a gente viver um caminho bem aqui fora, entendendo? Que é o processo do tratamento, entendendo? Que ele nos acompanha no dia a dia. Para entrar lá, então eu vou deixar vocês perguntar. Para entrar lá, você tem o quê? É por recomendação? Passa por algum teste? Conta aí pra gente. O primeiro passo é querer. A gente só acolhe, né, a comunidade Boa Nova só acolhe a partir do momento que a gente quer, porque lá é um lugar aberto, lá não é um lugar cheio de muro, é para quem quer mesmo se recuperar. E nisso você vai fazer uma triagem, ao qual, né, os missionários fazem com você e mostra a regra, toda a realidade. Se você adentrar nesse quadro, aí você vai fazer uns exames, tá, faz todos os exames e ele pede um enxoval onde eles acolhem. Boa, legal. Podem perguntar. Pessoal, durante essa caminhada na comunidade, como faz? Quantas pessoas, assim, qual a maior qualidade que você acha, na sua opinião, que a comunidade traz para a população? Quantas pessoas a comunidade já recuperou? Isso. Olha, pelo que eu conheço hoje, o que eu conheço, eu conheço uma faixa de uns 100. 100 pessoas que já passou por lá e hoje estão bem na sociedade, né? Trabalhando, reconstruindo sua família, sua dignidade, tá entendendo? Bendito seja Deus por isso, Cassiano. E assim, Cassiano, sabemos que você está com a missão Êxodo, né? O que você deseja para a missão Êxodo? O que ela tem a contribuir com o mundo? Conta aí pra gente. A missão Êxodo, né, qual foi uma missão que Deus me confiou, né? O nosso objetivo é evangelizar famílias, né, bem das drogas e mostrar a eles que Deus, né, pode transformar a vida quando a gente dá a liberdade para ele entrar. Que legal. Para as considerações finais, uma oração de 30 segundos. Você ora pela gente? Ora aí. Nesse momento,
Quero te louvar, Senhor, te bendizer por essa noite. Agradecer aos irmãos que estão em casa nos ouvindo, né? Que essa partilha possa verdadeiramente adentrar no nosso coração e que cada um aqui continue sempre com essa missão e perseverante de fazer a vontade de Deus. Que o Senhor abençoe cada um de nós nessa noite. Amém. Amém. Boa noite a você. Esse foi o programa A Noite é Nossa. Eu te espero no próximo, no nome de Jesus. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite e até a próxima. Até a próxima segunda. Vem conosco. Por conta de uma fake news, minha mãe foi confundida na rua, dizendo que ela era a sequestradora de crianças. A minha mãe foi espancada até a morte. A minha família foi destruída. Que ela deveria estar aqui, ter conhecido a minha filha nas partes mais importantes. Eu queria ela aqui e ela não tá. Quem espalha fake news também é responsável. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Pernambuco está mudando e já dá para sentir a mudança por todos os lados. O governo do estado está arrumando a casa, recuperando as contas e retomando investimentos. Também está fazendo mais aportes na educação e investindo para dar dignidade para as famílias que mais precisam. Vamos juntos com esperança, novas ideias, coragem e muito trabalho. Já dá para sentir a mudança. Governo de Pernambuco, Estado de mudança.